E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aí mais um vídeo aí da série Cético versus Cristão, Cristão versus Cético. Hoje vamos analisar aí um rapaz lá chamado Paulo Alves, né? Que a gente bateu um papo lá no canal, foi no canal do professor Eustáquio, mais uma vez. Um, uma conversa com o senhor Paulo Alves. Aí ele começa, né? Paz do Senhor, já se voltou para Jesus? Ainda não? Por que, rapaz? Ainda estás nessa anedota de ateísmo? O ateísmo é a mais irracional das escolhas. Só se justifica a ida de uma pessoa ao ateísmo pela revolta contra Deus, com a igreja, com os pastores, charlatões, etc. Aqui ele começa a atacar a igreja, né? Dizendo que pastores charlatões. Não sei se ele é desigrejado ou se é de alguma denominação, ele não fala, etc. É só por isso e nada mais. O resto é apenas crença em milagres, só isso. Eu creio que uma inteligência superior conhecida por Deus criou a vida. Eu creio que uma inteligência superior conhecida por Deus criou a vida. Beleza. O ateu crê numa sopa primordial, nunca ouvi falar, vinda do nada, criou a vida. Haja fé para acreditar nisso, na verdade. Fé por fé, crença por crença, milagre por milagre, prefiro Deus. Um abraço. Não falou coisa com coisa, não disse nada. Sopa primordial, nunca ouvi falar o que é isso. Bora ver. Aí eu respondi, né? Respondi. E aí, meu chapa? Você é do movimento do desigrejado? Os que creem em Cristo sem frequentar igrejas? Por que essas críticas contra a igreja? Como posso me voltar para um personagem tão mentiroso como esse Jesus? Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz à multidão: Alguns do que ali estavam, de maneira nenhuma conheceriam a morte antes que o Filho do Homem voltasse do céu. Bem, todos já morreram e ele não voltou. Em Mateus capítulo 26, versículo 68, Jesus disse ao sumo sacerdote no templo, antes de ser crucificado: em verdade vos digo que em breve ele, no caso o sacerdote, né, o sumo sacerdote, veria o Filho do Homem vindo assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens. O sumo sacerdote morreu, já tem 2000 anos e nada. Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse: aquele que crê nele fará obras maiores que a deles. Pois bem, ninguém nunca fez e nem fará tal coisa no mundo real. Aqui no mundo real. Ressuscitar mortos, andar sobre as águas, etc. Em Mateus 17, 20, Jesus diz, que se alguém tiver uma fé, mesmo pequena, do tamanho de um grão de mostarda, e se disser uma montanha para ela se mover de um lugar para outro, ela se moverá. E no mundo real isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. Como posso me voltar para um personagem com autoridade tão fraca que diz em Mateus capítulo 5, presta atenção, aqui eu estou falando aqui, ó, presta atenção. Como posso me voltar para um personagem com autoridade tão fraca
que diz em Mateus capítulo 5. Eu não tô, esse versículo aqui, eu não estou chamando ele de mentiroso. Eu estou apenas trazendo à tona, né, o que está escrito na Bíblia e o que os cristãos não fazem. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele fala que não veio para revogar a lei, e sim para cumpri-la. Pois passarão céus e terras, mas a uma vírgula das Escrituras não passará. A lei diz que é proibido comer carne de porco, e a grande maioria dos cristãos comem carne de porco normalmente. A lei diz em Deuteronômio que é proibido comer camarão, e a maioria dos cristãos comem camarão normalmente. A lei diz para guardar o dia de sábado, e 99% dos cristãos não guardam. Cadê não guardam? Onde é que está esse não guardam, rapaz? Não guardam aqui em cima. Não guardam o sábado. Em Deuteronômio 21, capítulo 18 a 21, diz que se um casal tiver um filho rebelde, esse filho tem que ser apedrejado até a morte. O céu e a terra ainda não passaram, mas grande parte dos mandamentos não é cumprido pela maioria dos cristãos. E Jesus disse que não veio para revogar nada. Com relação à sopa primordial, nunca ouvi falar disso. Já com relação à fé, me enquadro como ateu agnóstico. Existe uma diferença entre ter certeza que algo não existe e duvidar que algo exista. O ateu agnóstico duvida de tudo que não é mensurável, empírico, vivenciável, né, ou vivencial, tudo que não é tocado, tudo que não é sentido. O ateu agnóstico não tem absolutamente fé nenhuma. No caso aqui, ele está colocando, ele está dizendo que é preciso muita fé, né, para acreditar na inexistência de Deus, certo? Aí eu pergunto para ele, e no caso do agnóstico, nesse caso sendo assim, se ele está dizendo que é preciso muita fé para acreditar na inexistência de Deus, então o agnóstico tem menos fé do que propriamente o ateu. O ateu agnóstico não tem fé absolutamente em nada. Cadê? O ateu agnóstico duvida absolutamente de tudo, inclusive da inexistência. Quem sabe eu faça um vídeo lá no meu canal sobre o assunto, mas por enquanto vou deixar o link que explica bem. Deixei o link para ele. Aí ele fala: obrigado por provar tudo que eu disse no meu comentário anterior acerca do que leva a pessoa a ir para o ateísmo. Com o seu comentário. Você bem não começou o seu comentário e já foi logo chamando Jesus de mentiroso, mostrando ódio, raiva à pessoa de Jesus. É isso que acontece com boa parte dos ateus em seus comentários. Agridem verbalmente a divindade ou ao cristão com quem está debatendo, ou aos dois ao mesmo tempo, no caso a divindade, né, e o cristão. Mas você fez outra coisa além de provar o que eu disse sobre levar uma pessoa para o ateísmo. Você também apenas ocupou espaço no canal do Eustáquio, seu mínimo de argumento para que se tenha, ao mínimo, o começo de um debate. Você não sabe o que diz ao citar esses versículos. Eu sei muito bem, estou citando mentiras e contradições. Só queria que você me rebatesse. Eu vou mandar o link para você desse vídeo. Eu queria que você tivesse pelo menos a hombridade de reconhecer as contradições. Que a gente fala das contradições, você foge das contradições. Você não sabe o que diz ao citar esses versículos que já foram vasculhados
e você pensa que está descobrindo a roda. Ao citá-los, não sabe nem sequer o que é a teoria denominada sopa primordial. Não sei mesmo não. Ou seja, não tem nem ideia. Cadê? Ideia de onde tu viesse, segundo a crença em milagres ateísta. Bem, eu sei que eu vim da Igreja Católica, né? Até como eu falei lá no meu vídeo, e fui estudando e quanto mais contradições eu via na Bíblia, fui deixando, né? Agora você vê a contradição, você não consegue nem enxergar a contradição. A gente esfrega a contradição na sua cara e você não consegue enxergar. O que você... Cadê? O que te deixa mais vulnerável ainda? Você afirma que é um ateu agnóstico, ou seja, você é um nada. Você não se decide nem o que é. Ou você é um ateu ou é um agnóstico. Os dois não dá. Eu já vi essa tentativa de incluir os dois numa só coisa. Mas isso soa ridículo. Tá bom, eu sou agnóstico, tá bom? Ok? Beleza, mas não acredito em Deus em nenhum revelado e tenho dúvida de qualquer tipo de deuses, ok? Tá bom, tente se decidir o que você é. Aliás, comece se decidindo se Jesus existiu ou ele existe. Aliás, comece se decidindo se Jesus existe ou ele é mais um mentiroso. Porque pense num povo que não se decide ao ateu. Que ele fala de Gilgamesh, não sei o que lá. Para o ateu existiu. O ateu tem tanta certeza que ele existiu, no caso de Gilgamesh, que parece que tem a certidão de nascimento dele. Tem fotos e tem filmagens de quando ele escreveu a epopeia. Já de Moisés, só porque é um personagem bíblico, não existiu. Tudo que ele escreveu é lenda. Mas tem o ateu que dizer que Moisés existiu. Cadê? Vou pular essa parte. Cadê? Moisés existiu, mas o que ele escreveu, ele já plagiou dos outros. Aqui está falando que a gente acusa que Moisés plagiou de Gilgamesh, né? Pelo jeito ele não entende nada de história da religião. Pois é, o ateísmo consegue realizar dessas façanhas. Então é isso, decida o que você quer de sua vida e em que milagre você quer acreditar. Ficar em cima do muro não dá. É coisa de pessoas sem caráter. Abraços. Agora sou eu. Já falou bastante, agora sou eu. Que outro nome você dá a uma pessoa que mente, a não ser de mentiroso? Todos que mentem são mentirosos, quer você queira ou não. Por favor, não se faça de desentendido. Quando eu falo de que Jesus é um mentiroso, estou me referindo ao personagem fictício narrado nos enredos da Bíblia. Tenho tanto ódio de Jesus quanto do Saci Pereira e eu do Pato Donald. Por que você não faz uma pesquisa entre os ateus para saber quais os motivos que eles abandonaram a igreja? Com certeza irão dizer que não acreditam em cobras falantes, mulas falantes, cobra que se transforma em cajado, peixe que engole homem por 3 dias, Deus mandando matar, Deus mandando estuprar, mandando comer fezes, Ezequiel capítulo 4. Poxa, você não deu nem uma olhadinha no link que eu mandei. Toda vez que você cita a palavra crença ou fé, tentando me incluir em algum grupo, mostra que você está perdido. Realmente não conheço esses termos. Sopa primordial e crença em milagres ateístas. Se não foi provado nada da vida após a morte, por que tenho que me decidir por alguma coisa? Pelo contrário,
Já que não foi provado nada, acho que a posição mais honesta que uma pessoa poderia ter é o agnosticismo. Se não foi provado nada, não tenho que me decidir por nada. Tenho que ter dúvida. Se não tem nada empírico, não tem nada mostrando, não tem nada... Então tenho que ter dúvidas, tenho que renegar tudo. Tudo na vida, tudo na sua vida em que não há evidência, você procura não tomar partido, mas quando envolve a religião ou fé, ou a falta dela, vida após a morte, etc., você tem que ter uma posição definida. Não, rapaz, você está fazendo uma tremenda inversão de valores. Já que não foi provado nada, nenhuma evidência de nada, a posição mais sincera e honesta que uma pessoa pode ter é o agnosticismo. Se você não tiver provas nem evidência de um fato, não pode tomar partido. Os únicos fatos certeiros é que todas as religiões do mundo são mentirosas e pura ilusão. Com relação ao quê? Com relação ao ateu agnóstico, dá uma olhada no link que eu te mandei. Ateu tem uma certeza da existência, agnóstico tem todas as dúvidas da existência, não sei o que. Aí ele fala: quem existe e mente é mentiroso. Mas no caso de Jesus narrado na Bíblia, na sua visão, ele não existe. Ele é um personagem fictício, então você não pode chamar de mentiroso o que não existe. Oh, meu Deus! Quer dizer que o Pinóquio não existe, o Pinóquio não é mentiroso dentro da história dele. Porra, esse Paulo tem uma mente muito fraca, muito QI muito baixo, rapaz. Para que você fala em provas? Você está te declarando agnóstico. Ora, agnóstico duvida até da prova. Não, meu filho, é justamente porque não tem prova de nada, imbecil, que existe o agnóstico. É justamente porque não tem prova de nada, a vida após a morte, é que existe o agnosticismo, caramba. Porra, que QI baixo é esse? Agnóstico duvida até dele mesmo, beleza? Você nem pode se declarar um agnóstico porque você tem dúvida se é um agnóstico mesmo ou não. Aonde foi que eu falei que tenho dúvida que se tem um agnóstico ou não, rapaz? Rapaz, sua situação tá difícil. Lembrando que, para boa parte do ateísmo, você não passa de um ateu no armário. Eu sei, a boa parte do ateísmo considera isso, mas eu nunca fui de me levar pela cabeça de ninguém, não, meu filho. Que não tem coragem de se declarar. Aí eu respondo para ele. Aí eu respondo, cadê? Depois eu respondo para ele: meu filho, estou dizendo que Jesus é igual ao Pinóquio, personagens fictícios, mas não só porque não existe, não deixam de, mas só porque não existem, não deixam de ser mentirosos. Quer dizer, o Pinóquio não existe, mas dentro da lenda dele, dentro do livro, ele é um mentiroso, assim como Jesus. Só porque não existe não quer dizer que não são mentirosos. São mentirosos dentro da lenda, meu filho, dentro do enredo, são mentirosos. São mentirosos dentro do enredo das suas respectivas histórias. São mentirosos dentro da sua respectiva lenda. O Pinóquio não existe, mas dentro do enredo ele é um mentiroso. Quanta dificuldade para entender isso. Não me leve a mal, mas você está começando a cair no ridículo. O agnóstico, aí essa parte, o agnóstico duvida até da prova. Não, rapaz, desde o começo da conversa digo o agnóstico justamente porque não há provas, imbecil. Porra! Quando tiver uma prova de qualquer coisa, o agnóstico vai deixar de ser agnóstico, rapaz. Até agora não tem prova de nada. Porra! Agnóstico só acredita naquilo que é empírico, mensurável, que é falseável, aquilo que a gente pode tocar, que pode sentir. O resto é dúvida. E é o mais correto, tem dúvida. Se não tem prova, tem dúvida. Já que não foi provado nada, acho que a posição mais honesta que uma pessoa poderia ter é o agnosticismo. Tudo na sua vida é evidência.
eu acho que essa parte já li. Tudo na sua vida em que não há evidência, você procura tomar partido. Mas quando envolve religião, a fé ou a falta dela, a vida após a morte, etc., você tem que ter uma posição. Ah, isso é parte já li. Já que não foi provado nada, acho que a posição mais honesta é assim, vida após a morte, você tem uma posição definida, né? Aqui ali. Com relação a ficar no armário, eu tenho um vídeo no meu canal, quer dizer, tem um vídeo lá no canal do professor Eustáquio, onde eu conto um pouco da minha vida religiosa. Esse vídeo é um dos primeiros lá no meu canal, e nele eu falo abertamente que sou agnóstico. Ridículo e mentiroso está sendo você ao comparar Jesus com Pinóquio. Dois personagens mentirosos. E não rebateu nenhuma não rebateu nada, nenhuma contradição, nenhuma mentira que eu falei, do texto que eu falei. Só é feita por pessoa que não entende absolutamente nada de Bíblia. Você entende e não rebate nada. Nada que eu falei você rebateu. De cristianismo e de história. Jesus foi um personagem bíblico cuja existência tem comprovações históricas fora da Bíblia. Isso aí já está surrado já. Já foi tudo provado. Depois eu vou falar aí. O único fora da Bíblia também é confirmado por historiadores sérios, inclusive por historiadores não cristãos. Então, quanto a você, eu enviei vários links para eles, de vários religiosos, de não ateístas, judeus, de várias crenças, mostrando para ele que esse Jesus da Bíblia não existiu, e parece que ele nem sequer abre o vídeo. Então, quando você diz que Jesus é apenas um personagem fictício, você está simplesmente mentindo, tanto à luz da Bíblia, que não deixa de ser um livro histórico, inclusive apoiado por Dawkins, como pela história em geral. Agnóstico é eterno duvidoso, sim, que nunca se decide, nem fede nem cheira. Quer dizer que quem prova você aceita. Quer dizer, porra, cadê a vírgula aqui, rapaz? Quer dizer que prova você aceita numa boa sem duvidar. Se as provas forem falsas ou forjadas, ou para você não existem provas forjadas. Afirmar que toda religião... Afirmar que toda religião são mentirosas é pura ilusão, não é coisa de agnosticismo. Então diga uma religião verdadeira, já que todas religiões não são mentirosas. Então diga uma que seja verdadeira. Não disse. Era melhor que eu tivesse botado assim, na transversal. Aqui, ó. Se o Alan quer identificar-se como agnóstico, não se trata de querer. É como eu falei, a posição mais racional a se seguir. Se não há prova de nada, o mais lógico é rejeitar todas as crenças e não tomar partido. Veja as contradições enormes de sua parte. Você diz que é agnóstico porque não há prova de nada. Aí você afirma que Jesus é um personagem fictício. Claro, porque existem muitas contradições. Onde há contradição, há mentira. E o compara com Pinóquio. Quando há provas históricas da existência de Jesus e nenhuma da de Pinóquio. Tá de brincadeira, né, Alan? Porra. Essa contradição histórica, ele fala em contradições históricas, mas não mostra uma. Bora aqui. Aí eu falo, a comparação entre Pinóquio e Jesus é a mais perfeita possível. Vou aumentar aqui. Pois os dois só contaram mentira dentro das suas respectivas lendas.
Entendo perfeitamente que muita coisa da Bíblia é um livro plagiado de outros livros, de religiões mais antigas, com mais de 3.000 contradições, com um personagem que nasceu de uma virgem, fez milagre e morreu e ressuscitou no terceiro dia, igual a Horus do Antigo Egito, igual a Krishna da Índia, igual a Mitra da Pérsia e muitos outros. Até o 25 de dezembro foi cópia desses deuses, o aniversário, né? O nascimento. Por favor, dê uma olhada no link que vou te mandar. É complicado debater com quem não estuda. E o fato é que nem mesmo judeus, que são os primeiros escritores da Bíblia, não aceitam a existência de tal personagem. Com relação a essas provas históricas, desculpe, mas você só faz falar, mas não diz nada, mas não diz qual é a prova. Já fiz vídeo no meu canal falando que houve crucificações no passado, mas com isso não quer dizer que o personagem Jesus existiu. Os religiosos pegam alguns acontecimentos que realmente foram históricos e aproveitam para incluir todo o pacote. Confira o vídeo em que eu falo sobre crucificações. Agnóstico é um eterno duvidoso. Exatamente. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Se não há prova de nada. Porra. Cadê? Quantas vezes eu vou ter que repetir? Se não há prova de nada. E se você é honesto, você não pode tomar partido. Se uma cobra falar, ou se uma jumenta falar, ou se um homem ficar 3 dias na barriga de um peixe e sair vivo dela, ou se o próprio Deus te mandar matar alguém só porque estava apanhando lenha no dia de sábado, aí você poderia acreditar. Do contrário, está sendo desonesto, ou desonesto ou muito burro. Afirmar que todas as religiões são mentirosas não é coisa para agnóstico. Qual religião é verdadeira? Como não pode ser mentirosa se os dogmas, se em seus dogmas existem inúmeras contradições? Aí ele volta a falar. Comparar Jesus com Pinóquio é asneira. Eu já expliquei o porquê. Tente me refutar com suas abobrinhas. Jesus bíblico nunca foi plágio de ouro. Nunca foi plágio de ouro, não. Não foi, não. Nasceu de uma virgem, fez milagre, se ressuscitou no terceiro dia e não é plágio. Ou de outro mito. Nenhum. Seu problema é que, ao invés de pesquisar sobre isso, você vive feito papagaio, repetindo o que os canais ateístas dizem, sem fundamento nenhum. Essa história de Jesus ser plágio, nem ateus sérios admitem mais. Não sei qual ateu que ele acompanha que não admite. Se é lógico. Já foi refutado até pelos ateus da finada ateia. Quer ser agnóstico, ok, mas saiba que você não pode afirmar nada, só duvidar. Você é um eterno em cima do muro. Não, se existe contradição em qualquer coisa, eu afirmo que é mentira. Eu não posso afirmar que nada é verdade. Eu não posso chegar a dizer assim, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Mas dizer que é mentira, eu posso. Se há contradição, é mentira. E você é um fanático religioso. Pronto, falei. Quanto a provas históricas da existência de Jesus, você vai gostar de ver o autor do livro que defende isso, fora os outros. Mas ele é um agnóstico como você. O nome dele é Bart Ehrman. Pesquise sobre ele. Fora ele tem escrito fora da Bíblia, Flávio Joséfo, Plínio, Tarcísio, Plínio jovem, né? Tacito. Procure estudar ao invés de ficar engolindo bolotas ateísta. Eu estou botando os vídeos para ele e ele não lê, ele não vê. Qual passagem que eu lhe mostrei é abobrinha? Qual? Todas elas estão na Bíblia. Todas são mentirosas e todas são atribuídas a Jesus.
Como um personagem que mente tanto pode não ser mentiroso? Todos que mentem são mentirosos, queira você ou não. Com relação ao plágio, como não é plágio? Se tem os mesmos atributos divinos, nasceu de uma virgem, fez milagre, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Por favor, dê uma olhadinha em religiosos que verdadeiramente estudam a história e vejam que nenhum é ateu agnóstico. O agnóstico, né? Pronto. Veja o que cristãos sérios pensam do agnosticismo. Aqui mostra os vídeos, né? De pessoas religiosas falando que Jesus não existiu. Ateus e agnósticos conhecem mais da Bíblia que os próprios cristãos. Não são bolotas ateístas. O único que supostamente teria falado seria Flávio Joséfos, mas exames grafotécnicos comprovam que a Igreja Católica adulterou os escritos dele para parecer que ele realmente tinha falado alguma coisa, ou escrito no caso, né, alguma coisa. Várias pessoas até sabem disso. Você precisa de uma aula na faculdade de História para entender melhor as mitologias das religiões. Vai me desculpar, mas se eu mostro passagens da Bíblia onde Jesus claramente fala mentiras e você só sabe dizer que é asneira, mas não mostra o porquê, sendo que lá está escrito, que lá no enredo da Bíblia fala claramente as mentiras, sinto muito, mas você está refutado. Aqui ele fala: estude, o que você afirma não tem o mínimo fundamento. Não é só Flávio Joséfos que registra Jesus fora da Bíblia. E não tem fraude nenhuma em seus escritos. Pesquise, estude. Ateus e agnósticos nunca saberão mais da Bíblia do que um cristão que estuda. A prova está aqui nos meus comentários em relação aos seus e do Eustáquio. Quem fala, mas eu mostrei uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Foi eu que falei. Eu lhe passei e mostrei o link, que foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Que ateus conhecem mais a Bíblia do que cristãos. Aí eu falo aqui, essa afirmação não é minha. Foi uma grande pesquisa internacional feita por grandes universidades. Ateus e agnósticos sabem mais da Bíblia que os cristãos. Você acompanhou o vídeo do link que eu lhe mostrei? Como você pode conhecer mais a Bíblia se ainda está preso dentro do casulo religioso? Não consegue ver as contradições e mentiras da Bíblia? Por acaso, se você tiver um filho rebelde, você vai apedrejá-lo até a morte? Claro que não, pois se Jesus disse que não veio para revogar a lei, se esse Jesus existiu de verdade, os cristãos deveriam cumprir. São mais de 3.000 contradições para uma pessoa. Para uma pessoa dizer que entende a Bíblia, tem que pelo menos enxergá-las, as contradições, né? Para uma pessoa realmente conseguir dizer que entende a Bíblia, pelo menos tem que conseguir enxergar as contradições. Mais uma vez, você não sabe o que diz. Ateus e agnósticos alegam saber mais do que a Bíblia que os cristãos, quando pega aquele irmãozinho que não sabe nem falar direito, por não ter tido uma oportunidade de estudar. Assim é bom dizer que sabe mais da Bíblia. O que se vê nos debates e os cristãos dão uma surra nos ateus. Que o diga o ateu Richard Dawkins, que já virou o saco de pancada dos religiosos no debate. Você não rebateu nada com referente às mentiras de Jesus. Não bateu dizendo que quem crê nele fará obras maiores que a dele, dizendo que ia voltar logo,
dizendo que muitas daquelas pessoas não iriam morrer antes de vir o Filho do Homem descer nas nuvens. Você não rebateu nada, nada. Fraco, você é fraco. Aí eu falo, não sou eu. Historiadores de várias crenças afirmam que o único relato sobre Jesus da Bíblia é falso. Aqui ele fala daquele versículo, né? Aquele versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 17, que eu falei lá no começo. O único que eu falei que não é mentira, eu só citei aquilo porque para mostrar a incoerência dos cristãos com relação à Bíblia. Jesus não mentiu em canto nenhum quando disse que não veio para revogar a lei. E eu não falei esse texto, exclusivamente eu não falei que era mentira. Eu mostrei esse texto só para mostrar a incoerência do dogma da religião com os cristãos. Jesus não mentiu em canto nenhum quando disse que não veio revogar a lei, e sim cumprir, porque ele cumpriu a lei como judeu. Mas o que os ateus e agnósticos têm que saber, ou pelo menos deveria, já que acham que conhecem a Bíblia, é que o fim da lei é Cristo, ou seja, depois de Cristo, os cristãos não estariam mais debaixo do jugo da lei. Então não dá para comer. Então comer carne de porco, apedrejar quem quer que seja, não é um mandamento para o cristão. Se você não quiser comer pelo fato de sua consciência o acusar, o que está fazendo algo de errado, como até hoje tem cristão assim, que não come, né, carne de porco. Não coma, mas isso depende de cada um, e não há proibição alguma em comer ou não comer. Questão de respeito pelo seu irmão, como ensina o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 1 e 2. Se tiver tempo e Bíblia em casa, confira esse texto. Mais uma vez repito, essa foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, e quem está falando é um cristão. Aí eu mostro que é o cristão que está falando, um próprio cristão, que no caso é um pastor adventista, né, falando que ateus conhecem mais a Bíblia do que o cristão. Só que os caras parecem que tem medo de acessar o vídeo e não vê o vídeo. É o próprio cristão que está falando. Você está falando demais, mas ainda não rebateu as mentiras de Jesus, que eu citei logo no começo. Aí eu falo de novo, né? Mateus capítulo 16, 28, Jesus disse à multidão, alguns ali de maneira nenhuma iria conhecer a morte antes que o Filho do Homem voltasse do céu. Bem, todos já morreram, ele não voltou. Em Mateus capítulo 26, 68, Jesus disse que o sumo sacerdote no templo, antes de ser crucificado, em verdade vos digo, que em breve ele veria o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens. O sumo sacerdote já morreu há 2000 anos e nada dele vir. E ele falou que em breve o sumo sacerdote viria. Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus diz: aquele que crê fará obras maiores que a minha, pois bem, ninguém nunca fez e nem fará tal coisa. Ressuscitar morto, andar sobre as águas, multiplicar alimentos, Mateus 17 diz que se alguém tiver uma fé, mesmo pequena, do tamanho de um grão de mostarda, e mandar uma montanha se mover de um lugar para o outro, a montanha vai mover, ninguém nunca fez e nem fará tal coisa. Aí ele se apega só no capítulo 5. Jesus disse... Eu vou pular essa parte. Que já falei ou não falei? Aí ele fala: Jesus não mentiu em canto nenhum. E esses versículos que você citou, até no Google mesmo você encontra as respostas para todos eles. É preguiça sua em procurar. Eu não vou ficar aqui
consertando todos os seus erros o tempo todo, porque você não consertou nenhum até agora. Eu não vou ficar aqui consertando os seus erros o tempo todo, porque você... Cadê? Onde é que eu estava o tempo todo? Porque enquanto comento, eu faço tudo das minhas próprias palavras. Não faço como você, que fica copiando e colando um monte de besteira, de comentários e textos que alimentem seu ego. Repito, estude. Não fique repetindo feito papagaio o que assiste em canais ateístas. Não é só canais ateístas. O canal que eu lhe mostrei são canais religiosos. São canais religiosos. Canais adventistas, canais de judeus. Não são canais religiosos. Ok? Aqui ele fala... Você respondeu o único versículo em que eu não chamei Jesus de mentiroso. O único, que foi Mateus capítulo 5, versículo 17. É só para mostrar a incoerência dos cristãos com relação a Mateus capítulo 5, versículo 17, com relação à lei, né? Eu citei esse versículo apenas para mostrar a incoerência o que é praticado pelos cristãos, o que está escrito e o que é praticado pelos cristãos. Agora você vem com esse balaio de gato. Explique melhor, por favor. Jesus disse que passarão céus e terra, mas não passará uma vírgula. Deixa eu matar uma barata aqui. Mas não passará... Aqui, onde é que estava mesmo? Balaio de gato, mas não passarão... Cadê? Mas não passará uma vírgula das Escrituras. O céu e a terra ainda não passaram, mas o que está escrito já não é mais praticado pela maioria dos cristãos, né? Que autoridade fuleira é essa? Desculpe, mas essa parte que diz que o fim da lei é Cristo, eu não vi escrito na Bíblia. Eu só me atentei à parte que diz que os céus e a terra passará, mas no versículo 18, Mateus capítulo 5, que diz: de modo algum passará uma vírgula ou um tio da lei. Dá uma ajuda aqui para mim, por favor. Qual versículo que diz que a lei teve o fim com Cristo? Estou esperando. Se conseguir achar, será mais uma contradição. Esse versículo eu tinha esquecido. Aqui ele mostrou aqui. Ó. Eu vi na catequese tempos atrás. Tempos. Eu tinha esquecido esse versículo. É Romanos capítulo 10, versículo 4. Se tiver na Bíblia, confere aí. Que lá o apóstolo Paulo fala, né? Que a lei terminou com Cristo. Aí eu falei, beleza, mais uma contradição. Botei umas carinhas aqui. Podemos achar mais contradições juntos, que tal? Aí ele fala, contradição aonde aí, rapaz? Cuidado com o Rivotril que anda tomando. Rivotril, que diabo é isso? Tá te deixando pior que o de costume. Mas acho que tem alguma coisa errada aí nessa história. A palavra do apóstolo Paulo vale mais do que a de Jesus? Bem, a lenda é de vocês, vocês que sabem. Cadê a contradição aí que você ia me mostrar? A palavra de Paulo vale mais que a de Jesus? Aonde? Onde Paulo desfez algum ensino de Jesus? Você é cego, você é burro ou não consegue enxergar? Eu vou lhe mostrar. Paulo foi apenas vou lhe mostrar de novo, né? Paulo foi apenas o designado para instruir a igreja neotestamentária de como os cristãos deveriam se comportar nos dias de hoje. Mas ele sempre deixou claro que disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí eu mostro de novo. Preste atenção. Mateus capítulo 5, versículo 18. Passarão céus e terra, mas não passará um tio ou uma vírgula da lei.
Jesus está se referindo às escrituras da lei. A lei não vai passar, o céu e a terra passarão, mas a lei não vai passar. Os romanos, o Império Romano, porque o texto do Antigo Testamento é tão macabro, tão diabólico, tão satanista, que os caras do Império Romano veio com essa figura de Jesus para tentar amansar, né? Para dizer, não é para fazer mais a lei, que a lei não vale, não sei o que, não sei o que. E os abestalhados caem. Cadê onde é que eu estava? Jesus está se referindo às escrituras da lei. E em Romanos, Paulo diz que a lei terminou em Cristo. Como não pode enxergar a contradição? Paulo falou que a lei termina em Cristo. Jesus disse que não passará o céu e a terra, mas não passará uma vírgula, um tio. O céu e a terra não passaram, mas Paulo disse que a lei terminou com Jesus. Não é possível que eu não consiga ver essa contradição. Porra, velho. Aí tá foda. Aí não consegui ver isso aí. Não consegui enxergar isso aí. É complicado. Em Mateus capítulo 5, versículo 18, diz que não, o céu e a terra passará, mas não passará uma vírgula, um tio da lei. Já em Romanos capítulo... Qual foi o capítulo que mostrou aqui, rapaz? Deixa eu ver aqui. Capítulo 10, né? Versículo 4. Diz que a lei terminou em Jesus. Pronto. Como não há contradição aí? Só não vê quem não quer. Aí ele mostra, aí ele fala. Não tem contradição alguma aí. Jesus se referia nesse versículo primeiro. Não era o céu e a terra. Lá fala claramente céu e terra. Não era o céu e a terra que iam passar, mas a lei. Ó, estuprando o texto bíblico. Não tem como você defender as escrituras sem estuprar o texto da Bíblia. Nenhuma vírgula, nem um tio ia terminar. Mas sim, porque o céu e a terra passar. Porque pode o céu e a terra passar. Ele não está falando nada de pode, ele está afirmando lá. E isso acontece até hoje. Quando Paulo disse fim da lei a Cristo, ele está apenas dizendo que em Cristo não estamos mais debaixo do jugo da lei. Mas Paulo não está jogando a lei do Velho Testamento, a lei do Velho Testamento fora, na lata do lixo, com essa afirmação hipotética alguma. Em hipótese alguma, está jogando na lata do lixo. Porra! Ele pode até não estar jogando na lata do lixo, mas vocês estão, que vocês não cumprem nada. E Jesus disse que não veio para revogar a lei. Olha só que maluquice. Olha só que maluquice. A lei está lá. Jesus fala claramente que não veio revogar. Aí depois veio o discípulo e disse que morreu com Jesus, que a lei morreu, a lei acabou com Jesus. Acabou, terminou a lei, não está mais sob o jugo da lei. Aí eu falo que é uma contradição, os caras dizem que não é contradição, o diabo disso, rapaz. Como é que maluquice é essa, rapaz? Porra! É por isso que temos que ficar na internet mesmo e libertar esse povo dessa maluquice, rapaz. Como é que não é contradição isso aí? Rapaz! Que loucura, cara. Que loucura, cara. Você diz que o céu e a terra... Você diz que não é o céu e a terra que vão passar, mas sim a lei. Ora, o texto é claro. Céu e terra passarão, mas a palavra não passará. Ele não veio para destruir a lei. Quando o personagem Paulo fala que a lei acabou em Cristo, a contradição é clara. Porra, só não vê isso que não quer. O personagem Paulo pode até não estar jogando o Velho Testamento na lata do lixo, mas os cristãos estão. Os cristãos estão, que não praticam nada do que está escrito lá. E o que Jesus teria dito que não revogaria a lei, está assim jogando o velho, que Jesus também falou, né? Que não revogaria nada que está escrito, ou seja, que não desfaria nada que está escrito, ou seja, era para os cristãos fazerem. É uma contradição, por mais que eles digam que não, é clara. Está sim jogando o Velho Testamento na lata do lixo. A palavra de Paulo está sendo maior do que a de Jesus. Quem só cego não vê isso. A palavra do apóstolo Paulo aí está sendo maior do que a de Jesus. Jesus disse, não veio revogar a lei. Passará até os céus e terra, mas a lei não vai passar. E aí depois vem Paulo e diz que a lei morreu com Jesus. É uma contradição clara, porra.
Só não vê quem não quer. Na internet tem várias passagens de teólogos e pastores tentando explicar as mentiras de Jesus. Mas eu não assisto, não por causa de preguiça, mas sim porque eles estupram o texto ao tentar justificar sua fé, igual você fez agora. Aí ele responde o quê? Cadê? Você acredita em cobra falante, mula falante, cobra que vira cajado, homem que fica 3 dias na barriga do peixe, um Deus que manda estuprar a menina de outros povos? Manda matar alguém porque apanhou uma lenha no dia de sábado? E eu que tomo remédio? Sem comentário. Ele acredita nisso tudo e vai dizer que os outros tomam remédio. Qual foi o nome daquele remédio que ele mostrou lá? Não sei lá o nome do remédio. Ele acredita em tanta fantasia e os outros que tomam remédio. Aí eu falo assim, ele falando que não há contradição, né? Aí quer dizer que em Mateus capítulo 5, versículo 18, não está escrito céus e terra passarão. Quer dizer que não está escrito isso. Quer dizer que em Gênesis capítulo 6, versículo 6, não está escrito que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e em Números 23, capítulo 19, está escrito que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Quer dizer que não está escrito isso lá. É a gente que está inventando. Porra, cara, acorda, cara. Eu vou mandar esse link. Vou mandar esse link para você. Se você tiver humildade, você lê, rapaz, até o fim. Você vê esse vídeo até o fim. Cara, a fé é uma doença. Não consegue ver uma contradição tão clara. Tão clara. Não foram os ateus que colocaram isso lá. São mais de 3.000 contradições. A conversa está muito boa, mas tenho que ir. Vou fazer um vídeo sobre a nossa conversa até agora. A conversa está muito boa, mas tenho que ir. Vou fazer um vídeo sobre a nossa conversa até agora e colocar lá no meu canal. Você tem argumentos, entre aspas, maravilhosos. Pena que não rebateu nenhuma contradição da Bíblia. Vou te mandar um link do vídeo quando estiver pronto. Espero que você assista e goste. Valeu. Galera, até a próxima. Valeu.